Os cruzados ficam fazendo pequenos ataques para tentar ganhar moral, até que em 8 de julho decidem fazer o ataque definitivo. Foram 2 dias de mortandade absoluta, de saque, e depois que passou isso, surgiu a questão de como governar aquela cidade. Quem seria o líder? Os nobres escolhem Roberto de Flanders, mas ele diz que não quer de forma nenhuma ter esse título. O título então é oferecido a Godofredo de Boulogne, irmão do Balduíno, que tinha ficado lá em Edessa, que aceita e se torna então o protetor de Jerusalém. No verão de 1100, portanto um ano depois, Godofredo morre de morte natural e aí Tancredo resolve se nomear. Ele rapidamente é expulso de Jerusalém e os nobres resolvem convidar Balduíno, que então reinava em Edessa e que era claramente um homem de muito sucesso. Balduíno vem de Edessa e é coroado Balduíno I, rei de Jerusalém. Durante 18 anos de reinado, ele terá sucesso atrás de sucesso, vai conquistar praticamente todas as cidades litorâneas, com exceção de Tiro e de Acra e de Ascalon, vai ampliar, vai construir fortalezas, enfim, vai ser um homem de enorme sucesso. Ele morre em 1131, admirado pelos seus colegas e respeitado pelos adversários. Aqui eu vou pular a história para 1061, quando nasce Balduíno, filho do rei Amaurico I. Logo na infância, com cerca de 7, 8 anos, brincando com seus amigos de cruzados e, portanto, havia uma certa violência, ele leva um tombo, levanta, vai voltar a brincar e os amigos olham para ele e ele não entende o que está acontecendo e aí ele percebe que seu braço está sangrando e ele não sentia dor nenhuma. Eram os primeiros sinais da lepra, uma doença terrível, uma doença que na época significava a morte e também significava ostracismo. Sendo filho do rei, ele não foi enviado para um campo de leprosos, mas acabou recebendo educação e se mostrou extremamente inteligente e mesmo já com o início da lepra, extremamente capaz. Era um excelente cavaleiro, excelente homem de armas e ele vai então crescer na corte. Aos 13 anos, seu pai morre e ele, portanto, é o herdeiro. Com 13 anos, ele não podia ser rei e Raimundo de Trípoli torna-se então seu tutor, um homem muito experiente na região. Aos 16 anos, Balduíno decide que está pronto para ser rei e torna-se Balduíno IV. Além de Raimundo de Trípoli, haviam 2 outras facções que disputavam para ver quem seria mais influente sobre o jovem rei. Uma era sua irmã mais velha, Sibila, e seu marido Gui, e a outra, comandada por um personagem desses também lamentáveis, Reinaldo de Chatillon. Reinaldo havia vindo para a região na Segunda Cruzada, que fracassou terrivelmente, ele ficou por ali, já tinha causado inúmeros problemas, inclusive ficou preso 16 anos em Damasco e sobreviveu, foi solto, tinha voltado para lá em busca de fama e de dinheiro. Era um daqueles soldados que o que ele mais gostava era, depois das vitórias, saquear e matar. Pois bem, ele era um soldado muito bem sucedido e tinha uma certa força ali na região e causava distúrbios. Aqui uma rápida informação. No mesmo ano que morreu Amaurico, o rei de Jerusalém, pai de Balduíno, morreu também o sultão Nar el-Din, em Damasco, que tinha conseguido unificar o império novamente. Após sua morte, ocorre uma fragmentação e o sobrinho do sultão, Saladino, vai para o Egito, aonde rapidamente consegue conquistar o poder e assume como governador. Saladino, que você talvez já tenha ouvido falar, foi o mais genial comandante muçulmano de todos os tempos. Saladino era árabe, ou melhor, curdo, e era da dinastia dos Ayubidas. Saladino pretende, evidentemente, ele unificar todo o império e, portanto, tem que conquistar Damasco e sua região. Para isso, ele vai ter que passar pelo território dos francos. Em 1177, Saladino sai do Egito com um exército para atacar a cidade de Ascalon, que estava em propriedade dos francos, para que a partir dali ele pudesse atacar a Síria. No caminho, próximo a Montgiscar, Balduíno, com um pequeno exército, espera pelo exército de Saladino. Mesmo a doença já tendo avançado, aqui também um rápido parênteses, Balduíno usava nessa época uma máscara para esconder seu rosto deformado e também tinha os braços e as pernas cobertas para não mostrar já os efeitos trágicos da lepra no seu corpo. Balduíno, inclusive, ainda montava o seu cavalo e lidera seus homens nesse ataque ao exército de Saladino e, mesmo inferiorizados, conseguem derrotar. Saladino foge para o Egito com os seus soldados sobreviventes, omite a sua derrota histórica e propõe a Balduíno uma trégua de 2 anos, que Balduíno aceita alegremente, naturalmente. Ele não contava, era com Reinaldo, que acaba assumindo uma fortaleza na região e de lá passa a fazer ataques os mais variados. Uma caravana que ia de Damasco para Meca, Meca é a cidade santa dos árabes e dos muçulmanos, essa caravana com muitos peregrinos e com muitas riquezas se dirigia a Meca. Reinaldo, sem a menor cerimônia, ataca essa caravana, mata diversos dos peregrinos, leva os outros como prisioneiros e todo o dinheiro, todos os pertences para sua cidade.
Saladino fica indignado e envia uma correspondência para Balduíno exigindo que Reinaldo devolva. Reinaldo gargalha e diz: vem aqui buscar. Pouco depois, ele monta uma pequena frota de navios para saquear os portos no Mar Vermelho, onde também pertenciam a Saladino. Novamente, Saladino fica indignado. Na sequência, alguns nobres francos decidem construir um castelo num vale do Rio Jordão, a 55 quilômetros de Damasco. Saladino não podia permitir isso, cerca esse castelo com os seus soldados. Haviam 80 templários para defender esse castelo. Saladino demora 5 dias para conseguir vencer os 80 templários, que são todos mortos. A população é preservada. Saladino tinha essa característica de ser implacável com os templários, que eram soldados extraordinários, e também implacáveis com os muçulmanos, mas a população civil que estava no castelo é preservada. Reinaldo continua aprontando, continua causando transtornos. Saladino envia pequenos exércitos para algumas batalhas. Balduíno consegue, mesmo com a sua doença avançando, conseguir segurar Saladino. Um caso foi o cerco de Moabe, em que um exército de Saladino cercava essa cidade. Balduíno, já muito doente, não podia sequer montar um cavalo, foi levado numa espécie de cama portátil para liderar seus homens, consegue expulsar o exército e proteger mais uma vez a cidade, mas em 1183, Balduíno não tem mais condições e decide renunciar ao título de rei e nomear seu sobrinho, filho de sua irmã, como rei. Era um menino de 1 ano, na prática quem assume é sua irmã e seu marido Gui, e Balduíno morre em 1184, aos 24 anos. Só para resumir, Gui, o marido de Sibila, irmã de Balduíno, era um incompetente total e, na verdade, quem manda é Reinaldo, que passa a cometer as maiores atrocidades na região. Em 1187, Saladino decide que é hora de acabar com esse problema, monta o maior exército muçulmano já visto em todos os tempos e segue para lá. Na região próximo da cidade de Atim, o exército cruzado encontra o exército de Saladino e não há possibilidades. O exército cristão é dizimado, Reinaldo de Chatillon e o rei Gui são feitos prisioneiros, levados à tenda de Saladino. Saladino, como sempre, recebe o rei Gui com muito respeito, oferece a ele um saco de água, Gui toma e aí Gui passa para Reinaldo. Saladino, então, pede que digam ao rei que quem ofereceu a água para aquele homem foi o rei e não ele, porque ele, quando oferece água para um inimigo, significa que vai poupar a sua vida. E Reinaldo, e aí ele faz todas as críticas à atitude não cavalheiresca, não correta de Reinaldo, jamais mereceria ser poupado. Saladino mesmo levanta, puxa a sua espada e corta Reinaldo em 2. É o fim da carreira desse lamentável guerreiro. Pouco depois, Saladino segue para Jerusalém, cerca a cidade e muito facilmente, em setembro de 1187, toma a cidade, que volta a estar nas mãos dos árabes. É importante aqui dizer que, se você percebeu, a maior parte daquela região estava sob domínio dos turcos e não dos árabes. Turcos e árabes, embora sejam muçulmanos, não têm nada em comum. Portanto, quando os cruzados chegaram na região, eles tomaram as cidades dos turcos. Essa história de que os árabes, coitadinhos, massacrados pelos cristãos, não procede. Sim, muitos árabes foram mortos também, mas quem dominava a região eram os turcos. Enfim, é uma história que, juro, se eu pudesse viajar no tempo e ficar assistindo, imagino que não foram essas aventuras e desventuras que lá aconteceram. Existe uma literatura vasta a respeito, um filme que eu acho muito bom, é Cruzada, um belo filme que você pode assistir, e a literatura é vasta. Balduíno IV, então, entra para a história como esse homem jovem acometido por uma das piores doenças existentes, que mesmo assim teve força de espírito para liderar seus homens e segurar um dos maiores guerreiros de todos os tempos, que foi Saladino. Infelizmente, ele morreu jovem e aí seu esforço foi perdido. Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém.